Esmeraldas do Caos. Sem dúvida, são os artefatos mais icônicos da franquia Sonic, sendo responsáveis não só por Sonic atingir sua super forma, mas também para utilizar outras habilidades, como o controle do caos. Além dos jogos, elas também já apareceram em outras mídias, como os quadrinhos e também em materiais audiovisuais. Porém, nas séries e filmes em específico, com algumas exceções, não recebem tanto destaque quanto nos jogos, pelo menos não tanto quanto atualmente, pois, dentre as 6 séries animadas do Sonic até o momento, apenas 2 possuem as Esmeraldas do Caos, e nos filmes, só a partir de Sonic 2, o filme, onde elas começaram a receber seu devido destaque. Nesse vídeo, eu irei analisar as séries e filmes do Sonic que possuem as Esmeraldas do Caos e avaliando eles baseado no uso das joias, na história delas e os poderes delas. Então, sem mais enrolações, vamos nessa! Começando pelo Sonic X, que foi o primeiro a apresentar as Esmeraldas do Caos nas mídias audiovisuais. Logo no primeiro episódio, já somos apresentados as Esmeraldas junto de um controle do caos que envia o Sonic, seus amigos e o Eggman para uma outra dimensão, assim já demonstrando logo de cara a capacidade dessas joias. Ao longo da primeira temporada, os personagens vão reunindo as Esmeraldas e durante esse período é explicado e mostrado alguns dos seus poderes e capacidades, como por exemplo, duas esmeraldas formarem um feixe de luz quando se encontram, 5 esmeraldas juntas podem causar problemas devido ao excesso de energia e 7 esmeraldas são capazes de realizar um controle do caos em larga escala e, obviamente, fazer com que o Sonic se transforme em Super Sonic. E tudo isso apenas na primeira temporada no anime. Na segunda temporada, durante a saga Chaos, que adapta ao Sonic Adventure, é revelado mais sobre o passado das Esmeraldas envolvendo os Equidnas e também mostrado que o poder do Chaos vai aumentando cada vez que ele absorve uma Esmeralda, até se transformar no Perfect Chaos. Na saga Shadow, que adapta ao Sonic Adventure 2, o Shadow mostra que ele é capaz de executar o controle do caos com apenas uma esmeralda, o Tails consegue criar uma esmeralda do caos falsa, e o Sonic e o Shadow juntos conseguem atingir a super forma. E na saga Metarex, é revelado que os Metarex conseguem produzir fábricas de esmeraldas do caos falsas, utilizando apenas uma das esmeraldas originais. E também é mostrado que caso um usuário de super forma fica sob uma força gravitacional muito forte, é capaz dele perder a transformação. E basicamente falando, é essa a utilização das Esmeraldas do Caos no Sonic X. E definitivamente o anime não ficou de brincadeira quando o assunto é utilizar as joias. Não só as principais características das Esmeraldas foram bem adaptadas com bastante fidelidade aos jogos, mas também, graças às adaptações dos Adventures e a saga Metarex, tiveram um destaque ainda maior. E é surpreendente que por quase 20 anos, essa foi a única vez em que as Esmeraldas do Caos apareceram com destaque em uma mídia audiovisual. Agora, indo para Sonic 2, o filme. Quando Sonic e o Tails estão indo para o Templo das Corujas, é revelado o passado das Esmeraldas do Caos nesse universo cinematográfico, onde os Equidnas utilizaram as Esmeraldas para criar a Esmeralda Mestre. Então, lá para a reta final do filme, o Sonic utiliza as Esmeraldas do Caos para se transformar em Super. E é basicamente isso que dá para dizer sobre a utilização das Esmeraldas em Sonic 2, o filme. No geral, até que fizeram uma adaptação bem interessante das Esmeraldas nesse filme, visto que revela que nessa continuidade elas foram utilizadas para criar a Esmeralda Mestre, o que é bem interessante. Indo para Sonic Prime só aparece a Esmeralda Verde, que é utilizada somente para o Shadow utilizar o controle do caos, que nessa série é basicamente só um teleporte básico, sendo que o Shadow consegue fazer isso normalmente sem Esmeralda. E ainda por cima, a Esmeralda Verde é perdida, como mostrado no início da segunda temporada. E é
Só isso. Acho que nem preciso explicar por que isso foi uma péssima utilização. Enfim, vamos pro próximo logo. Indo para Sonic 3, o filme. Aqui, as Esmeraldas do Caos foram utilizadas para o Sonic se transformar em Super após o Shadow ter quase matado o Tom, e no confronto entre os dois ouriços, o Shadow consegue retirar as Esmeraldas do Super Sonic, então os dois começam a luta de super transformações, que apesar de ser bem curta, foi muito épica. Logo após um momento calmo e reflexivo, o Sonic e o Shadow se transformam em Super novamente para impedir o ataque do canhão Eclipse, rendendo algumas das cenas mais épicas do filme. No geral, foi uma boa utilização das Esmeraldas do Caos, porém, teve uma coisinha que me incomodou em relação às joias, que é, por algum motivo, elas estavam juntas na Esmeralda Mestre de novo, sendo que no final do segundo filme, as Esmeraldas ficaram separadas. Tipo, elas ficaram juntas novamente em off-screen ou algo do tipo? Porque, ao menos que no futuro isso seja explicado, isso acabou gerando uma incoerência considerável nesse filme. Mas de resto, as Esmeraldas foram bem utilizadas, certamente melhor que o Sonic Prime. Como um pequeno bônus, o Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings. Aqui só aparece a Esmeralda amarela e só é utilizada para o Shadow fazer o controle do caos em uma cena. Mas é compreensível, considerando que o Dark Beginnings é uma animação prólogo curta para o Shadow Generations. E o controle do caos aqui foi mostrado de um jeito bem melhor que o Sonic Prime. Então, acho que vale essa pequena menção honrosa. No geral, apesar de não aparecerem muito nas mídias audiovisuais, as Esmeraldas do Caos ainda têm um certo nível de destaque e são bem utilizadas nos materiais em que elas aparecem. Com exceção do Sonic Prime, que não tem nem o que explicar. E bem, vamos ver como vai ser a utilização das joias nos próximos filmes e séries. Se tiver elas, claro. E esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Eu sou Pedro Paulo Hedgehog e até a próxima!